Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Vamos dar continuidade então, a nossa matéria, Sociologia da Religião. Hoje é a sexta aula já, Então a gente aí já falou um bocado de coisa a respeito dessa observação científica que a gente chama de sociologia. A sociologia é isso, É essa observação, essa análise, que se faz da sociedade. Mas como é ciência sociologia, que a sociologia é uma ciência das ciências sociais, Mas especificamente a gente está tratando de uma das ciências sociais, que é a sociologia. E a sociologia é o estudo da sociedade, só que a nossa matéria é Sociologia da Religião. Então nós estamos aí estudando a religião, mais especificamente a religião protestante, a cristã evangélica, mais especificamente ainda, só para a gente entender, há tantas vertentes, há tantas expressões de religiões que a gente precisa assim bem especificar mesmo, senão de repente a gente pensa que é abrangente. Não, o que nós estamos fazendo aqui é reduzindo de fato a religião cristã evangélica, protestante, por assim dizer, tá? Então, infelizmente, a gente chegou nesse ponto que, se a gente não definir muito bem, de tantos desdobramentos, como a gente falou, de tantas expressões que existem, a gente nem sabe o que está falando exatamente. Às vezes a gente pensa que está falando de uma coisa e está falando de outra, ou está falando de tudo, mas o ponto que a gente quer abordar é a igreja cristã evangélica, na história. Então, de fato, a gente está se referindo aí a que nós pertencemos, de uma maneira ou de outra, concordando ou não, como nós somos conhecidos, como os evangélicos, fomos conhecidos de diversas formas, inclusive, como eu falei, como os protestantes já fomos conhecidos, como cristãos, crentes, gospel, evangélicos. Então, muitos títulos vão se atribuindo a nós, tá certo? E o que eu vou fazer então? Já que até aqui a gente fez uma avaliação, uma análise, de como a igreja, ela, a partir do ano 312 lá, mais ou menos, a gente nem abordou para trás. O que eu vou fazer hoje, Então assim, eu vim até aqui e a gente agora vai lá no comecinho, Poderíamos ir lá no começo, ter iniciado do começo, ou começado do início, falando lá do texto bíblico, Atos dos Apóstolos, a igreja quando começou, e depois a gente vir na história propriamente dita. Poderíamos, mas eu preferi estar já fazendo essa abordagem, mais analítica, essas observações mais na história, para a gente ter uma noção do que a gente está falando, do que a gente está abordando, A gente foi falando de construções de doutrinas, de surgimento de denominações, nos seus líderes, aqueles que fundaram, os ensinamentos deles. Enfim, como isso foi se desenvolvendo na sociedade até chegar aos nossos dias. Então, eu abordei, o número de evangélicos que nós temos hoje no Brasil, e o nosso foco está sendo sempre o Brasil, embora eu precisei pegar as referências onde elas... Desculpe, amados, deixa eu tomar uma aguinha aqui. As referências doutrinárias, onde elas surgiram. Então, aquilo que a gente reproduz no Brasil não foi criado aqui, Isso foi, de alguma maneira, absorvido desses ensinadores, alguns missionários e evangelistas do exterior. A grande maioria deles, especificamente dos Estados Unidos, principalmente do século passado para cá, que é o que a gente tem dado ênfase, Aí sim surgiu essas denominações que nós temos hoje, as principais, que não se dá conta de catalogar as denominações que existem no nosso país. Como no nosso país, literalmente, qualquer um abre uma igreja evangélica, repito,
qualquer pessoa, sem exigência alguma, pode estar iniciando uma igreja evangélica, né? Seja num salãozinho, seja num galpão, numa antiga fábrica, num espaço grande, enfim. Você tem vários espaços onde alguém pode ir lá colocar uma placa, igreja fulana de tal, se denominar pastor, né? Ou sair dissidente de uma outra igreja de denominação e ir lá e abrir mais uma, né? Infelizmente eu acabei não precisando para hoje, também nem é a minha intenção, mas de falar quantas igrejas existem, quantas denominações, não é nem igreja de número, mas quantas milhares de denominações existem no nosso país hoje e quantas por dia, olha só, quantas por dia surgem novas, né? Então isso não para, não há um controle, não há uma restrição, como eu falei, não há uma exigência, então a pessoa vai lá por N motivos, inicia lá um movimento religioso, uma igreja evangélica e etc e tal. Alguns com motivações corretas, outros nem tanto, né? Mas enfim, o que eu quero fazer então agora é ir lá onde tudo iniciou, ou não exatamente, né, em Jesus, não exatamente em Atos capítulo 2, onde a igreja cristã, e até recebi um comentário no canal do YouTube, né, por esses dias aí, 2 semanas atrás mais ou menos, um rapaz que é da igreja católica, né? Ele disse, não, você está enganado, a igreja católica não começou em Constantino no ano 212. Claro, se ele quer defender, né, a posição dele, ele vai falar que a igreja começou lá em Jesus, lá em Mateus capítulo 16, mas a história não conta isso, a história não tem esse registro, né? O registro histórico é esse, querendo ele ou não, querendo eu ou não. Então a gente está lidando com a história, né? A gente não está aqui selecionando aquilo que nos favorece. Então a gente está fazendo essa análise, inclusive cortando, colocando a navalha na nossa carne. Eu acho bem interessante que nós precisamos entender que, por mais bem intencionado, por mais honesto que seja os homens, ou alguns homens, né, são passíveis de erros. E nós precisamos entender que nós não somos perfeitos. Nós precisamos entender que, de alguma maneira, mesmo tentando representar, entre aspas, a Deus, né, que a igreja, de alguma maneira, é isso, é uma representante de Deus na sociedade, quer bem ou quer mal, mas nós então temos as nossas limitações, os nossos equívocos, né, podemos acertar e como também podemos errar. Então, se não houver essa humildade de reconhecer que nós que pertencemos a tal e a tal denominação, que temos alguns equívocos que precisam ser corrigidos, que tem alguns acertos, e esses acertos é porque nós lidamos com a Bíblia adequadamente. Então nós sempre vamos ter essa posição orgulhosa de falar, não, eu estou certo. Pô, irmãos, desculpe, viu? Hoje aqui parece que a garganta está bem irritada. Por isso que eu vou falar bem pausadamente e tomar mais água do que o habitual. Vindo de hoje eu, né, cheguei de viagem, então estou vindo de um clima totalmente frio para um bem quente, desse choque térmico aqui. Mas vamos lá, a graça de Deus a gente vai conseguir aqui não tossir no ouvido dos irmãos, né? Cada tossida aqui é no ouvido de alguém que está ouvindo. Então, como eu estava dizendo, a gente precisa fazer esse exercício de humildade, de entender que nós, por mais que bem intencionados que a gente, né, queira ser, pretenda ser, se esforce para ser, mas a gente é passível de crítica. Eu disse em alguma das aulas que um homem de Deus, uma pessoa que ela tem convicção da sua fé, ela não fica incomodada, desconfortável quando ela é questionada em alguma coisa. Porque se nós temos a segurança de que nós estamos vivendo ou tentando viver o Evangelho, se a pessoa questiona, nós vamos então tentar explicar a nossa fé, o porquê que nós fazemos isso. Alguém diz que toda ação, ou melhor, toda ação exige uma explicação, né? E como o apóstolo Pedro, na sua primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo número 15, ele disse o seguinte, olha, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estejam sempre preparados para responder com mansidão a razão da esperança que há em vocês. Então, olha só,
com esperança e com mansidão, né? Paulo, o apóstolo, em outra carta, em Timóteo, se não me falha a memória, 2 Timóteo, vou até rapidinho aqui tentar achar para dar a referência correta, né? Estou buscando na memória aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 e 25, ele diz assim, ó, ao servo do Senhor não convém contender, olha que coisa interessante, mas sim ser manso, para com todos, apto para ensinar, instruir, né? Sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então percebam, ó, 2 apóstolos, 2 cartas diferentes, eles escrevem, né, praticamente a mesma coisa, dão a mesma proposta. Então, defenda a sua fé, exponha a sua fé, explique sua fé, mas com essas características, com mansidão, né, instruindo, com perseverança, com muita paciência, tá certo? Porque as pessoas que elas querem impor sobre as outras aquilo que ela acredita, essa fé ela já está equivocada, não a fé em si, né, mas é a pessoa que lida, tá certo? Dessa maneira, porque o Evangelho não é uma proposta de que a pessoa, assim, mais de uma maneira opressora, ameaçadora, ela abrace o Evangelho. O Evangelho é recebido por aqueles que entendem a graça de Deus, que entendem o quanto eles são necessitados do socorro e da providência salvífica de Deus. Então isso é recebido com amor, por amor, né, com gratidão. Então, assim, entendendo que está sendo salvo. Então, essas coisas precisam ser feitas como Deus propõe, né? Pela graça de Deus, com misericórdia. Mas vamos lá, amados. Hoje parece que o negócio aqui vai ser um pouco difícil, mas bora junto. Só tampa os ouvidos aí, né, irmã Valda? Para não tomar as tossidas no ouvido. O Douglas está com a gente aqui também, parece que já está conectado. Vocês preferiram estar todo mundo hoje no manto aqui, né? No oculto, no escondido. Mas que bom, estão me ouvindo, então já está ótimo. Vamos lá, queridos. Então, o que eu quero fazer propriamente? Analisar 3 igrejas bíblicas, né? Na época ali do livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, os primeiros anos da igreja cristã na história, certo? E a gente vai pegar 3 delas em contextos diferentes, né? Em cidades diferentes, com características diferentes. Então nós falamos do desvio da igreja, como surgiu um monte de propostas, ensinos, enfim, tudo isso. Os malefícios, né? Os prejuízos e o que elas impactaram. E até mesmo falamos de uma coisa ou outra de benefício, mas sempre foi essa observação mais crítica para estar pontuando, enfatizando o lado negativo. Mas agora a gente vai fazer diferente. A gente vai pegar essas igrejas e não que elas não tenham, tá certo? Defeitos. Pelo contrário, mas como eu disse, a Bíblia não propõe, né, que esses homens eles eram absolutos. Pelo contrário, quando o apóstolo Paulo escreve mais de uma dezena de cartas para igrejas locais, Pedro fez isso, Tiago também fez isso, né? O autor dos Hebreus também escreve para uma comunidade, ou seja, é uma igreja. Quase todo o Novo Testamento ele é direcionado, né? Depois de Atos, claro que eu estou dizendo, ele é direcionado à comunidade de fé, à igreja. E via de regra é para corrigir os seus erros e os seus desvios. Então olha só, né? Então a gente entende que havia um povo, sempre houve, que era um povo que, embora recebesse o Evangelho de alguma maneira, aceitassem o Evangelho, mas eles precisaram ser corrigidos. Por quê? Porque, embora salvos, ou seja, alcançados pela graça de Deus, libertos, né, da ignorância que havia na vida deles, eles precisaram ser aperfeiçoados, santificados, né, moldados e mudados. Isso a gente chama de santificação. E cada um tinha um contexto onde tinha suas dificuldades, é o que a gente vai ver aqui. Então, você tinha lá uma cidade que era muito idólatra, outra cidade que era uma religiosidade
muito grande, né? Então você tinha características e o Evangelho ele foi entrando para corrigir essas questões todas. E a gente vai pegar aqui em Atos, capítulo de número 2, bem no comecinho, Atos, se vocês quiserem acompanhar, tá? Os que estão ao vivo aqui, né? E até os que vão assistir depois a aula gravada, tenta acompanhar a leitura aí, fazer anotações, né? Os que estão ao vivo aqui têm a oportunidade de perguntar ao vivo agora, mas os que vão assistir depois aí, anotem e parem o vídeo, manda lá no WhatsApp lá, né? Manda pra gente lá uma dúvida, uma pergunta e a gente tenta auxiliar até mesmo logo que receber a mensagem, tá? Atos 2, 42 e 47. Eu vou pegar aqui nessa versão que eu tenho para ler aí com vocês, né? Vocês acompanham aí. Diz assim, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Essa igreja aqui, que eu acabei de ler, é a igreja, a primeira igreja que surge ali nesse contexto chamado judaico-cristão, né? Então você tinha Jerusalém, né, o centro de Israel, né? Você tinha ali o templo em Jerusalém, né, que é algo muito representativo, muito simbólico. Você tinha então a cultura totalmente religiosa e judaica, né? E é interessante que o judeu, Jerusalém, não havia separações como assim, bom, você tem um aspecto profissional, comercial, né, por assim dizer, você tem um aspecto religioso, você tem um aspecto civil, como se eles fossem separados, como são hoje, né? Hoje a gente tem um Estado que é chamado Estado laico, na teoria, pelo menos, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Que o Estado não pode interferir na religião, não pode perseguir religião, não pode impor uma religião. O Estado, ele é laico, né? O Estado, ele é isento sobre a questão religiosa, tá certo? Cada um tem a liberdade, um Estado de direito que a gente chama, né? Então, o artigo 5º, por exemplo, ele está escrito, deve ser artigo 5, 6, deve ser isso aí, tá? Então, artigo 5º, incisos 5 e 6. Cada um tem a liberdade de consciência e de crença, olha só, né? De culto religioso. Então, cada um de nós temos a liberdade, isso é uma bênção. A gente está em um contexto, em um estado, em uma nação, que você não é perseguido, você não é morto, você não é torturado, porque professa essa ou aquela religião. Glória a Deus, que coisa boa. Acontece que em Jerusalém não havia essa separação, porque em Jerusalém, aliás, no judaísmo, o Antigo Testamento, né, ele foi construído, Deus construiu uma nação onde todas as áreas da sua vida eram ligadas aos princípios de Deus. Então não se fazia um comércio à parte dos princípios, né, de Deus, éticos e morais. Você não tinha uma transação comercial, você não tinha um julgamento civil, você não tinha, por exemplo, um casamento, enfim, o que quer que seja, né? Da vida dali de uma família, da sociedade, que não fosse com parâmetros da lei de Deus, né? Então não tinha essas divisões como hoje nós temos, né? E até religiosos e cristãos pensam que podem viver assim, ou seja, na igreja, na sua prática religiosa, né, na liturgia da igreja, dentro desse contexto religioso, ele se comporta, ele tem princípios diferentes do que tem lá no trabalho, dentro da sua casa, né, se comporta diferente, tem outros valores. Não, amados, não é possível, biblicamente falando, né? O próprio Israel foi construído como nação assim, porque na verdade é a vontade de Deus. O que eu sou, eu devo ser onde eu estiver.
E o que eu fizer deve estar pautado, referenciado por aquilo que eu acredito, né? Por aquilo que eu guio a minha vida. Né? Então eu não posso ser uma pessoa dentro da minha casa, num local mais privado, diferente do que eu sou numa igreja, num coletivo religioso, onde há olhos para me cercar. E eu não posso ter uma ética diferente lá onde eu trabalho muitas vezes, que o patrão, algumas circunstâncias lá, querem me conduzir para algo que é contrário à minha fé. Eu não posso negociar essas coisas, né? E a gente percebe que Jerusalém aqui é um contexto totalmente religioso. Esta igreja, como eu disse, judaica cristã, porque são judeus, a grande maioria aqui em Jerusalém, a grande maioria, são judeus que abraçam o Evangelho. O próprio Jesus, ele nasce, como diz Paulo em Gálatas capítulo 4, verso 4, nasce sob a lei. Jesus, ele é um judeu de nascença, a cultura, ele comia como judeu, ele aprendeu a falar na língua que os judeus falavam, o hebraico, embora tinha outra língua que também se falava na época, mas enfim, a língua mãe dos judeus, né, hebraico e aramaico. Jesus, ele se vestia como judeu, ele tinha toda uma educação como um menino judeu, enfim, era um judeu, né? Ele mesmo diz, a salvação vem dos judeus. Nesse sentido, os seus discípulos, os 12 homens, todos eles, sem exceção, judeus também. Então a gente precisa entender que a igreja nasce nesse contexto cultural, tá certo? Onde você tinha diversas práticas, né, de um povo que nem todas essas práticas elas eram corretas, né? Jesus veio criticando muitas práticas religiosas que se tornou parte da cultura de Israel, mas que de alguma maneira não era vontade de Deus. E aí Jesus foi corrigindo tudo isso. Mas enfim, então essa igreja aqui, eu quero destacar o seguinte: práticas como o ministério, né, Jerusalém, as práticas dessa igreja como um ministério desenvolvido com as viúvas daquela cidade. Então a gente vê isso em Atos capítulo 6. Essa igreja de Jerusalém, por ser uma igreja num contexto judaico, porque os judeus, né, a lei de Moisés, todo o Antigo Testamento, ele enfatizava muito a questão do cuidado com os pobres, com as viúvas, com os estrangeiros, com os órfãos, né? A gente chama de o quarteto da vulnerabilidade, né? Então, essas quatro aqui, ó: mulher, órfão, viúva e estrangeiro, tá certo? Na lei de Moisés, eles deveriam ser amparados, porque eram pessoas que estavam vulneráveis na sociedade. Então a gente percebe aqui que quando nasce essa igreja, né, judaica cristã, ela desenvolve esse ministério, tem um impacto social, né? Socialmente, essa igreja de Jerusalém, ela é efetiva, ela vai lá e expressa o Evangelho de Jesus Cristo, os valores, os princípios, que é o cuidado do ser humano, a proposta da equidade que a gente chama, a justiça social, né? Ela expressa de uma maneira a impactar a sociedade. Então nós estamos falando, a gente não pode perder essa linha de pensamento e raciocínio. Nós estamos falando da igreja de Jesus, dentro de uma sociedade, o que ela deve ser. Jesus, em Mateus capítulo 5, disse: deve ser sal da terra e luz do mundo, né? É uma linguagem que Jesus usa metafórica para falar que a luz é aquela que traz a clareza da vida, que tira as coisas obscuras, né? E essa luz, ela deve resplandecer, ou seja, deve atuar. A igreja não pode ser como aliás, não se pode esconder, né? Jesus disse nesse mesmo texto, capítulo 5, estou falando do verso 13 até 16, tá? Não se pode edificar, construir uma cidade em cima de um monte e ele ficar escondido, não tem como, é impossível. Não se pode pegar esse velador, essa luz, e colocar embaixo, né, de uma vasilha. Não perde propósito, não tem sentido. Tem que ser colocado um velador para dar luz a todos que estão na casa. Aí a metáfora do sal, que também ele usa no mesmo texto, ele diz: olha, o sal, se ele for insípido, ou seja, se esse sal perder a sua natureza e a sua essência, que é o cloreto de sódio, né, é o que salga
para nada mais presta, só a não ser pisado pelos homens. Mas vocês são o sal da terra, a luz do mundo. E como isso se dá na sociedade? O texto, eu estou falando do texto aqui, né? Mateus 5, 13 ao 16. Ele diz: pelas boas obras, porque os homens, vendo as boas obras de vocês, vão glorificar o vosso Pai que está nos céus. Olha só. Então essa igreja que afeta, essa igreja que sinaliza o reino de Deus, né? Nós aprendemos nesse curso, em outra matéria, os que não fizeram vão fazer essa matéria, que é igreja e sociedade. A gente tem essa matéria, igreja e sociedade, né? Onde a gente aborda aí algo bem mais detalhado, específico, enfim. Mas a questão é, eu indiquei aqui nessa matéria um livro do Robson Cavalcante, não sei se vocês lembram, tá? Eu vou pegar agora para não tomar tempo. Ele não está tão fácil aqui, deve estar em alguma prateleira aqui atrás de mim. Mas A Igreja, o País e o Mundo, esse é o título, Robson Cavalcante. E logo no iniciozinho desse livro, ele diz que a missão da igreja é manifestar com a maior densidade possível, aqui e agora, o reino de Deus, que se manifestará ali e além. Falei, eita André, calma aí que eu não entendi nada, então vamos lá. Ele diz o seguinte, que a igreja tem uma missão. Qual é a missão da igreja? É manifestar, olha só, é manifestar aqui e agora, com a maior densidade possível, o reino de Deus, que se consumará ali e além. Trocando em miúdos, a igreja sinaliza o reino de Deus em todas as circunstâncias da sociedade, trazendo os seus valores. Qual é um dos valores que a gente está citando aqui? O cuidado ao próximo, o exercício de misericórdia, o dom de socorro, a tentativa de estar preservando a sociedade de uma corrupção, onde opressores eles sugam a vida dos oprimidos, não é? Alguns pensam que essa conversa de Karl Marx, negócio de a burguesia, o proletariado, não, amados. O Karl Marx ele até falou alguma coisa de evangelho. É que o evangelho é muito antes de Karl Marx, né? Eu não estou falando que tudo que ele ensinou, pelo contrário, muita coisa que ele ensinou não tem base bíblica nenhuma, mas tem alguma coisa que, principalmente nesse sentido, que não se deve ter essas explorações que nós temos hoje, né? Isso aqui já havia, lembra do texto que nós lemos, do capítulo 2 de Atos, versos 42 e 47? O que mostra esse texto? Aqueles discípulos, aqueles 5.000 discípulos de Cristo, eles viviam de tal maneira que todos o que tinham, não tinham apenas propriamente para si, mas eles viviam numa solidariedade, repartindo tudo quanto tinha. O texto vai dizer, de modo que nenhum tinha falta de coisa nenhuma, porque se eu tinha 2 roupas e o outro não tinha nenhuma, eu repartia com ele, eu ficava com ele também. Olha só, igualou, né? Então a gente percebe que isso acontece no capítulo 6 de Atos, porque as viúvas, olha uma das pessoas do quarteto lá da vulnerabilidade, as viúvas, mas a gente precisa entender que lá naquele tempo, não é como hoje. Você tem uma certa seguridade social, né? Então, de repente, a viúva ela ficou amparada lá por uma pensão do marido. Enfim, você tem toda... mal ou não, a gente tem uns recursos hoje que não tinha antigamente. Então, quem que tinha que socorrer? Se não houvesse parentes para isso. Porque Paulo depois vai tratar isso lá em 1 Timóteo, capítulo 6, se não me falha a memória, 5, 6. Ele vai falar, olha, a igreja deve cuidar das viúvas. É isso que Jesus ensinou, né? É isso que Deus ensina. Enfim, mas só trazendo aqui para a questão, para a gente entender esta igreja de Jerusalém, tá? O que eu estou enfatizando aqui é a igreja de Jerusalém dentro dessa sociedade, o impacto que ela tinha, que era uma questão social de cuidar das demandas, das necessidades básicas, amados. Isso é evangelho. O Tiago lá, na sua carta, ele vai dizer, no capítulo 3, né? Capítulo 4 também... Aliás, toda a carta de Tiago é muito prática para a vida do cotidiano, do dia a dia. As coisas básicas e necessárias mesmo. Não, tipo assim, você vai na casa de alguém, de um irmão ou de alguma pessoa, você sabe que ela não tem uma roupa para vestir, ela não tem uma comida para comer, ela não tem nada ali, ou está faltando algumas coisas básicas. Aí você, como um bom religioso, né, fala assim, não, mas eu vou orar por você, Deus vai te abençoar, vai em paz. Tiago diz, não, está errado. A fé
bíblica, saudável e equilibrada, ela age nas necessidades básicas, amados. A fé ela é concretizada. A fé não é uma coisa mística, como muitos hoje, né, trabalham, transferindo a responsabilidade que é sua, que é nossa, de igreja, para cuidar das pessoas, para Deus. Tudo é oração, a gente vai orar e Deus vai dar vitória. Aquela alienação e irresponsabilidade e imprudência, né, e covardia de estar, na verdade, enfrentando junto com aquela pessoa as suas dificuldades. Então é bem interessante que aqui se desenvolve, a Igreja de Jerusalém desenvolve esse ministério, essa prática, né, como um ministério desenvolvido com as viúvas daquela cidade. A vida em comum, o auxílio aos necessitados. E falando de Atos, Atos capítulo 20, verso 7, vamos lá ler o texto? Atos capítulo 20, verso 7 não, tá? Verso 35. Atos capítulo 20, versículo número 35. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então olha como Paulo ele trabalha o evangelho nesse sentido prático também. Paulo trabalha muita doutrina, os ensinamentos profundos, né, da doutrina cristã, mas olha, ele não deixa de lado, ele não desassocia, Paulo não separa, né, as verdades profundas doutrinárias de uma prática do cotidiano, como socorrer um enfermo, um doente com remédio, né, que é o que acontece lá no capítulo 6, socorrendo com comida, que é o que o Tiago também afirma. Então vocês estão percebendo, amados? A gente está falando de diferentes escritores, a gente está falando de diferentes pessoas, apóstolos diferentes, mas ensinando a mesma coisa, não é? Então é bem interessante aqui que esse ministério aí da palavra é também, né, a integração das pessoas, incentivavam os que iam se envolvendo com aquela comunidade, ó, visto que muitos decidiram trabalhar. No capítulo 4, Atos, tá? Tudo isso aqui em Atos. Então, Atos capítulo 4, voltando um pouquinho lá, né? A gente estava em 20, agora vamos para o 4, voltar. 4 e 32, 32 ao 37. Vamos lá ler esse texto que é bem importante para aquilo que a gente está falando aqui. Atos, capítulo 4, verso 32 ao 37, olha só. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande alegria e poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles haviam abundante graça. A gente vai lendo aqui e fala, nossa, né? Davam testemunho da ressurreição, abundante graça. A gente sempre remete isso ao poder do Espírito Santo, aos milagres. E isso tudo existia, isso tudo acontecia. Mas olha só, não, verso 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Percebe que uma coisa está junto com a outra? Porque todos que possuíam herdades, né, heranças e patrimônios e bens ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, que na época era quem liderava, quem organizava administrativamente, né, ali a situação até então. Depois colocaram os diáconos, a gente está no capítulo 4, no capítulo 6, que os diáconos vão ser colocados para fazerem isso, né? Esse ministério cotidiano que vai ser falado lá. Mas o verso 35, continuando. Repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo herdade, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amados, essa igreja de Jerusalém, ela então estava inserida em uma cultura judaica, onde havia demandas sociais, e ela expressava o Evangelho de Jesus Cristo trazendo esses ensinamentos, tá? Então havia a pregação do Evangelho para salvar, né? Salvar as pessoas da condenação eterna, mas também junto com essa mensagem, essa igreja, ela afetava a realidade das pessoas, a demanda das pessoas, as questões sociais.
essa igreja, essa comunidade se preocupava com essas coisas práticas da vida, né, do cotidiano, porque o Evangelho traz esses valores. E o Evangelho de Jesus Cristo precisa unir tanto a mensagem, né, da revelação de Deus, que o homem é perdoado dos seus pecados, e como sinal disso, como sinal que o reino de Deus chegou naquele lugar, é que essas pessoas, elas não vão ter mais falta de nada, porque elas pertencem a uma família que agora um se preocupa com os outros. Não é uma teologia da prosperidade que vai ter tudo, que vai ser enriquecido, não. Deus quer prover, né, para todos aqueles que não têm, através daqueles que têm. Então, olha só, amados, isso é evidência de salvação, porque nós buscamos o nosso próprio proveito. O ser humano é egoísta por natureza. Então, o Evangelho, ele se manifesta na vida de uma pessoa como a salvação de fato. Por quê? Porque ele agora mostra essa generosidade que não é comum. Pode falar, amada. Pode. Tá. Sim. Tá. Em Atos 2,42, que fala da doutrina dos apóstolos. Uhum. Né? Atos 2,42. Sim. O povo perseverava na doutrina dos apóstolos. Sim. Então, essa doutrina dos apóstolos eram os ensinamentos que eles receberam de Cristo, porque eles tinham suas vidas pautadas nos parâmetros da Torá, né? Assim? Do Antigo Testamento, Sim. não é assim? Sim. Exato. E aí ele vem com essa doutrina, seria os ensinamentos que Jesus ensinou para eles, que eles formaram assim essa doutrina? Seria isso? Exato. Quando a gente lê Efésios, capítulo de número 2, né, vou pegar aqui já para ler na íntegra, Efésios capítulo 2, versículo de número 2, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a igreja de Cristo, ela é fundamentada, diz assim, Efésios 2 e 20, tá? Capítulo 2, versículo de número 20. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, qual era a doutrina dos apóstolos? Era que Jesus, ele era o fundador da igreja, é que Jesus tinha morrido para perdão dos pecados, é que Jesus tinha ressuscitado, né? Então a gente vê a doutrina de perdão dos pecados, a doutrina de Cristo ser o alicerce da igreja, a doutrina da ressurreição. Então, em Atos dos Apóstolos, a gente vê todos esses ensinamentos, que são os ensinamentos que dão base para o Evangelho, né? Então, o que era a doutrina dos apóstolos? Era justamente esses pontos. Falar de Jesus, quem ele era, sua natureza, sua obra e sua missão, né? Então, aí, né, esses pontos que eu falei e outros mais, que era esse conjunto de ensinamentos que é chamado de doutrina dos apóstolos, né? Então, eles ouviam, eram ensinados, era isso que eles passavam, e quem ia adentrando a igreja, né, sendo salvos, como diz o texto, eles iam então recebendo esses ensinamentos, né, que é chamado de doutrina dos apóstolos, bem diferente de que muitas igrejas hoje chamam de doutrina, que muitas vezes o que eles chamam de doutrina são ensinamentos de costumes, de tradições religiosas, que nem sempre são, na verdade, ensinamentos bíblicos, e muitas vezes são ensinamentos derivados de uma cultura, né, daquela denominação, porque aquela denominação ela tem lá seus gostos, preferências, e quem fundou, quem plantou, ensinou isso, e eles foram reproduzindo. Eu não estou dizendo que toda igreja que vai ensinar doutrina é isso, mas a gente percebe que muitas das igrejas que chamam culto de doutrina, ou que estão ensinando uma doutrina, não diz respeito à doutrina bíblica, e sim doutrina religiosa, né, de tradição religiosa. A gente não pode confundir uma coisa com outra. É bem diferente, né? Tudo bem, amada? Ficou claro o que é a doutrina dos apóstolos? Então, bora nós, vamos... Ficou claro. Nós temos que melhorar muito, né, pastor André? Nós temos muito que melhorar, né? Sem dúvida, amada. É o que nós estamos estudando até aqui, né? Como esse movimento religioso que, como eu disse, representa, querendo ou não, mal ou bem, representa Deus, né? Porque é a igreja
né, que tem essa voz da revelação de Deus, a voz da vontade de Deus, a voz da verdade de Deus, a mensagem divina. Isso na teoria. Na prática, infelizmente, a gente já estudou, né, que há muitos desvios, há muitos erros, e em diversas denominações, inclusive. Porque a gente estudou que muitas que elas tiveram, de fato, um início bom, elas foram muitas vezes se desvirtuando, né, recebendo, absorvendo ensinamentos diversos que eram contrários àquilo que a Bíblia ela ensina, né, por N motivos e tal. Então, assim, de fato, nós precisamos disso. Nós necessitamos de ser confrontados continuadamente. Eu estou repetindo o que eu comecei a falar. A gente precisa ser questionado. A gente não deve ter problema em estar dando explicações daquilo que a gente está falando, fazendo. Mas a partir de onde? A partir desse livro que rege. Então, assim, se a igreja ela é cristã, ela precisa ter como base, referência dos seus ensinos, as escrituras sagradas, a Bíblia sagrada, não é? Se o culto é cristão, Jesus precisa ser o centro de tudo isso. Todos os ensinamentos bíblicos, ele deve levar as pessoas a olhar para Jesus, sua natureza, sua obra e a sua missão. Quem ele era? Deus, e o único digno de ser adorado, imitado, sua obra, o que ele fez na cruz do Calvário, o seu sacrifício substitutivo, único e suficiente para salvar o homem, e não há necessidade de que mais nada seja feito. E se ele morreu lá porque o homem não tinha condição de fazer absolutamente nada, né? Então, sua natureza, sua obra e a sua missão, vim desfazer as obras do diabo, e ele desfez isso na cruz do Calvário. Então é algo muito pontual, a Bíblia ensina isso de uma forma muito clara, mas quando os homens eles vão deixando as escrituras sagradas, pegam textos descontextualizados para reforçar aquilo que eles criaram, né, por N motivos, aí vão gerando uma série de que nós chamamos de heresias, de ensinos distorcidos, que causam divisões absurdas, e vai surgindo um bocado de bobagem. E uma das preocupações que nós temos é justamente essa. Uma igreja que se diz cristã e despreza o ensino bíblico, né, o estudo que é o... Eu não estou falando que isso aqui é a única forma de estudar a Bíblia, né, a teologia, o curso, né? Isso aqui é uma das formas, mas a Bíblia pode ser estudada de diversas formas, ou seja, em contextos diferentes, não dessa forma muitas vezes formal que a gente está aqui, né, de uma maneira formal, né? Forma formal acho que fica redundante. Dessa maneira formal, mais acadêmica, né, mais teórica, mais organizada, que é a teologia, temas e tudo mais. Mas você pode ser ensinar a Bíblia de outras maneiras mais acessíveis, por assim dizer, embora o que eu tento fazer aqui eu tento dar uma linguagem muito simples, né? Não acadêmica, teoria, aquela coisa toda, que eu acho que isso aí tem o seu lugar, mas não é a nossa proposta. Nossa proposta é justamente isso, é entender a nossa fé de uma maneira a aplicá-la na vida. Que é o que nós estamos falando da igreja de Jerusalém. Olha só, a mensagem do Evangelho, mas que ela desemboca, que ela acaba na vida das pessoas, do dia a dia. O Evangelho ele é muito prático, a finalidade última do Evangelho é fazer com que o homem de Deus seja preparado para toda boa obra. Isso está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Né? Toda a palavra de Cristo, ou toda a palavra, deixa eu puxar na memória aqui, toda a Escritura, divinamente inspirada, é apta para redarguir, corrigir, instruir em justiça, né, e corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então olha só o que a Bíblia diz, né, o propósito dela. Ela traz o diagnóstico da pessoa, ela questiona, ela terapêutica, ela trata, ela corrige, ela faz com que o homem pratique a justiça, que é o final de tudo, ou seja, viver aqueles valores e aqueles princípios pregados e ensinados, né, para que se viva num cotidiano aqui glorificando a Deus, honrando a Deus, dando bom testemunho. E o bom testemunho é revelar a natureza de Deus. Quando Jesus ensina
a respeito da oração, famosa oração do Pai Nosso. E ele começa assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. No comecinho aqui, que eu quero destacar, é como o nome de Deus, que já é santo, pode ser ainda mais santificado. Não é que o nome de Deus ou Deus possa ser santificado, mas que em mim Deus seja santificado, né? Então, Deus, ele deve ser santificado em minha vida. Olha como o autor dos Hebreus, lá no capítulo de número 12, verso 14, se não me falha a memória, ele vai falar algo bem semelhante, às vezes é entendido de uma forma diferente, que eu considero ser equivocada, que é a seguinte, né? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Aí uns falam assim: bom, então seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá Deus. Eu pergunto, se a interpretação desse texto é a seguinte: eu preciso me santificar para ver a Deus, a minha pergunta é: de onde eu estou tirando a referência de santificação para me santificar? Vocês estão entendendo? Como que eu sei o que é santificação para eu praticar isso e para depois ver a Deus? Então, para mim, não faz muito sentido. Embora as pessoas que se santificam, elas vão intensificando a sua relação com Deus, que é santo. Mas o que eu quero colocar é: nós não nos santificamos para ver a Deus. Eu me santifico porque eu já vi Deus. Então eu tenho uma referência de santificação. Aí eu me santifico. Aí eu me santifico, o outro, através da minha santificação, é que verá Deus. É por isso que o texto diz: sem a santificação ninguém verá Deus. Mas ninguém que ainda não viu a Deus. Porque eu vi Deus, me santifico, e o outro que não viu vai ver Deus em minha vida. Para mim isso faz muito mais sentido, amados. Vocês entendem? E aí, como isso foi feito, como Deus era santificado na igreja de Jerusalém? Pelo socorro, pelo cuidado, pelo tratamento que se dava uns aos outros, pela generosidade, pelo serviço. É isso, amados. Vocês percebam como a igreja de Cristo, ela é chamada nesse contexto para expressar a glória de Deus. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus